que são os terroristas domésticos, que é uma matéria escrita também pelo Leonardo Trielli no dia 6/10. Terroristas domésticos. FBI investigará pais contrários à teoria crítica racial. Conselhos educacionais enviaram carta ao presidente Biden, comparando pais preocupados com a educação dos filhos a terroristas domésticos. Cissa, você é uma terrorista doméstica e se tivesse teoria crítica racial no Brasil, eu também seria. Pode falar um pouquinho disso com a gente? Porque na minha cabeça é muito semelhante à ideologia de gênero, querendo colocar um grupo mais que o outro, mais coitadinho que o outro, merece mais que o outro. Seria isso? É um passo adiante. É um passo adiante. E foi até engraçado que a Condoleezza Rice, ela trabalhou no governo Bush, foi uma das primeiras mulheres negras a ter um cargo de destaque de secretária de Estado aqui nos Estados Unidos. E a Condoleezza estava num programa aqui que é mega esquerdista, o The View, que tem aquela amarga da Whoopi Goldberg, tem algumas pessoas assim que Deus me livre, aquele troço, eu não assisto de jeito nenhum. Assim, e essas mulheres estavam confrontando ela em relação ao ensino de teoria da raça. E ela falou uma coisa que ela está coberta de razão. Ensina o branco, o menino branco que nunca cometeu crime nenhum, a se sentir culpado pela cor da pele com a qual ele nasceu, e ensina o menino negro a achar que ele não é bom o suficiente, que ele nunca vai conseguir nada através dos próprios méritos. E ela falou que ela cresceu no sul segregado, que quando ela cresceu ela tinha que estudar em escola separada, depois é que ela pôde ir para uma escola com brancos e tudo. Ela viveu essa era de racismo e ela é muito contra esse ensino da teoria crítica da raça, porque ela fala, uma das coisas que meus pais sempre me falaram foi que você é capaz, e ela é tão capaz que ela chegou a ser secretária de Estado e competentíssima. Hoje em dia ela dá aula em algumas universidades, Stanford, se eu não me engano, é uma delas, e é uma mulher muito competente. Eu discordo dela de muitas coisas, mas eu não posso negar a capacidade dela. E a Condoleezza estava falando justamente disso, porque realmente ensina que o branco é mau e que para você ser bom, você precisa ser um negro que concorde com a agenda deles, porque você não pode ser um negro que discorde. Você não pode ser feito a Condoleezza, você não pode ser feito o Clarence Thomas, que é um juiz da Suprema Corte, você não pode ser feito o Alan West, que é um general 3 estrelas do exército americano, ou Dave Chappelle, que é um comediante também, que falou de trans essa semana e foi quase cancelado. Você tem que usar, você tem que ser servil a esses homens brancos que estão na Casa Branca agora, querendo impor essa agenda. Então, assim, as pessoas nem se tocam dessa continuação dessa servidão. E o que acontece é que justamente essa coisa de teoria crítica da raça foi um grupo do sindicato dos professores que mandou a carta para o Biden e, pior ainda, para o Merrick Garland. O Merrick Garland é o advogado-geral aqui do governo Biden. O Merrick Garland, o genro dele, ganha dinheiro vendendo os livros que ensinam teoria crítica da raça para essas escolas, e aí eles resolveram classificar todo mundo como teoria crítica da raça. Só que, o que aconteceu? Os Estados Unidos é maravilhoso por causa disso, a independência dos estados. Alguns estados, Ohio, Michigan, não, Missouri e Oklahoma, cortaram o contrato com esse sindicato dos professores. Então, agora, professor, para trabalhar lá, não pode ser sindicalizado. E outros estados estão fazendo a mesma coisa, porque eles falaram, não, nós aqui trabalhamos para servir aos pais. Os pais têm, sim, que definir o que está sendo ensinado aos filhos, tem que definir o currículo. Então, foi maravilhoso o fato deles estarem tomando a frente, porque, assim, esses sindicatos trabalham para a gente, e não o contrário. O governo trabalha para a gente. Eu pago cada funcionário do governo que está lá. Eu pago o diretor da minha escola. Eu pago os professores. Então, isso é muito importante a gente manter na cabeça, porque a gente tem que exigir que os nossos filhos sejam ensinados na escola a ler, a escrever, a biologia, sabe? De cromossomo XX e XY, que existe uma diferença, esse tipo de coisa. E não ser ensinado que eles são inferiores. Porque, assim, tem muitos pais aqui também, muitos casais, que o pai é negro e a mãe é branca, ou a mãe é negra e o pai é branco. E como é que ficam essas crianças?
porque aqui é muito comum você ter mixed couples, feito eles falam. Assim, a minha família é mixed, porque eu sou brasileira e meu marido é americano. Então, como é que vai ficar a cabeça dos meus filhos? Meus filhos são, assim, filhos do opressor branco, eu sou a oprimida? Ou não, sabe? Tipo, como é que funciona esse negócio? Então, isso foi ensinado na escola da minha filha. Eu mandei uma carta muito desaforada para o diretor da escola e para a presidente do Board of Education, do Conselho de Educação. Falei, olha, isso é um absurdo, vocês estão querendo doutrinar os meus filhos, ela não está aí na escola para isso, esse tipo de coisa ela aprende em casa, até porque vem de uma mixed family. Pronto, virei terrorista doméstico de acordo com a definição deles, entendeu? Mas eu não vou me calar, eu acho que eu tenho que falar. E, graças a Deus, minha filha está no último ano, agora a gente só tem que rezar para que durante a faculdade ela não vire a cabeça, mas é uma luta enorme a gente ensinar valores para os nossos filhos quando tem esse tipo de gente querendo ensiná-los a agir de uma forma diferente, ensiná-los que são inferiores, porque você estava mostrando aquele artigo da Condoleezza e é justamente isso que ela fala, a gente não pode ensinar as crianças que elas são superiores ou inferiores a outros, que elas são culpadas de crimes que elas nem presenciaram, que sabe, tipo, meu marido mesmo, gente, a família dele está aqui nos Estados Unidos desde a Guerra da Revolução e nunca tiveram um escravo. Veio de uma família que era todo mundo pobre, tinha, sabe, ladrão de cavalo na família que explorava o Velho Oeste. Então, sabe, tipo assim, culpado de roubo até tem lá atrás. Então a gente pode até doar um cavalo para o Estado, mas isso aí não é a culpa nossa, né? A gente não tem nada com isso, ele nunca fez nada disso. Então a gente não pode falar isso, sabe? Quando meu avô veio morar aqui nos Estados Unidos, ele veio para estudar. Então não dá para dizer também que aí meu avô que veio do Brasil para cá também veio para colonizar, para isso, para aquilo. Que isso, sabe? Tipo, aonde a gente vai parar? Eu não posso, sabe? Tipo, eu não quero que os meus filhos também tenham que ser responsabilizados pelos meus pecados. Eles não têm nada com isso. Então é isso que a gente está querendo fazer, mas em vez de ser com os meus filhos, seriam com os meus bisnetos, com os meus tetranetos. Não tem como fazer isso com as crianças. Então, por isso que eu sou assim, uma advogada contra esse tipo de posicionamento. Isso eu sou ativista, digamos, né? Que é advocate aqui, aí eu fico trocando, mas é ativista contra esse tipo de ensino nas escolas. E eu não vou permitir, enquanto os meus filhos estiverem na escola, que isso passe.